Olá, turmas! Estamos de volta, para dar continuidade às nossas aulas. Eu sou a professora Sandréia Cascais, do componente de Geografia. Então, vamos dar uma olhada no número e objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 14, que tem como objeto de conhecimento Formação Territorial do Brasil, parte 1. No detalhamento, nós temos períodos econômicos da Amazônia Legal. Então, vamos lá para a nossa aula. Bem, pessoal, nesta aula nós iremos falar sobre os aspectos econômicos da Amazônia. Mas antes de nós falarmos aí sobre esses aspectos econômicos da Amazônia, é importante nós entendermos três conceitos importantes aí, três termos importantes que são muito confundidos, que são os termos Amazônia, Amazônia Legal e Região Norte. Então, a gente vai aí mostrar essa diferença nesses termos. Então, a Amazônia, quando nós nos referimos à Amazônia, nós estamos nos referindo a uma região natural, que compreende uma área de 4,8 quilômetros quadrados, tá? Então, é uma região natural que ela vai ocupar parte do Brasil e países da América do Sul. Por isso, essa região natural, onde há a presença da floresta amazônica, da bacia amazônica, ela também é chamada de Amazônia Internacional, pois ela vai se expandir, ela não ocupa somente o território brasileiro, ela também vai ocupar a área de outros países da América do Sul, certo? Então, a Amazônia corresponde a essa região natural de domínio da floresta amazônica. E nós temos também o outro termo, que é a Amazônia Legal, que já vai ter essa área de 4,1 milhões de quilômetros quadrados. Então, ela vai englobar o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão. Então, a Amazônia Legal, ela abrange todos esses estados aí do território brasileiro. Então, quando nos referimos à Amazônia Legal, nós estamos falando de uma região administrativa que foi lá, dividida, que foi criada, como uma área de planejamento aí dentro para desenvolver a região amazônica, pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. E aí nós vamos ver o termo região norte, tá? Então, a região norte, ela corresponde a uma área de 3.853.327 quilômetros quadrados. Então, ela é formada pelos estados do Acre, do Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, quando nós usamos o termo região norte, nós estamos nos referindo a uma região política. Então, o território brasileiro, ele tem aquela divisão feita lá pelo IBGE em 5 macro-regiões, e a região norte é uma dessa região que vai aí englobar 7 estados brasileiros. Então, a maioria dos estados, os maiores estados dessa região é o estado do Amazonas e o estado do Pará. Então, aí a gente verifica, nesse mapa que nós vamos verificar, a gente pode observar a extensão de cada uma dessas regiões. O primeiro mapa aqui, a gente vai verificar a região que compreende a Amazônia, englobando os estados brasileiros e mais parte de 9 países da América do Sul. E aí o mapa 2, a gente vai ver, ele está mostrando os limites aí da região norte, envolvendo os 7 estados dessa região. E o mapa 3, ele vai mostrar a Amazônia Legal, que vai compreender esses 7 estados. Além desses 7 estados da região norte, vai envolver também parte do estado do Maranhão e o estado do Mato Grosso, ok? Então,
as primeiras atividades, agora falando sobre a economia, né? As primeiras atividades econômicas que se desenvolveram na Amazônia, elas estão relacionadas à questão da exploração dos recursos naturais, da vegetação, do solo, né? Então, durante a sua história, a região amazônica, ela passou por uma série de tentativas governamentais de desenvolvimento das atividades econômicas. Então, no início, as atividades econômicas elas estavam assim, diretamente ligadas ao ciclo de exploração de alguns produtos. Então, o ciclo extrativista de produtos da floresta, através da mão de obra escrava, que era indígena, muito utilizada, e também nós temos aí o ciclo da borracha, né, que a gente vai falar já já, sobre relacionado à exportação. Então, a gente tem aí, né, o ciclo da borracha, que foi a primeira atividade econômica a se desenvolver aí no estado aqui na região amazônica. Então, aí a gente tem o ciclo da borracha, e aí a gente vai mostrar esse VT aqui para vocês, né? Que ele vai mostrar aqui o Museu do Seringal, Vila Paraíso, em Manaus, né, lá no Tarumã-Açu, né, que ele mostra um pouco aí sobre essa história do período do ciclo da borracha, que trouxe grande prosperidade econômica para a nossa região. Então, o ciclo da borracha ele foi uma época muito importante para a história econômica e social, né, do Brasil. Esse período ele está relacionado com a extração da matéria-prima, o látex da seringueira, que é a árvore da borracha, né? E também com a comercialização do produto, que é a borracha. Então, o maior centro comercial do ciclo da borracha foi a região da Amazônia. E todo esse processo provocou a expansão da colonização, atraindo riquezas, além de reformas arquitetônicas e reformas culturais e sociais. Então, aí nós temos, né, esse VT mostrando, né, lá o Museu do Seringal, Vila Paraíso, que guarda um pouco dessa história, desse período próspero que a borracha trouxe para a nossa região. Então, o primeiro grande ciclo econômico que vai se desenvolver na nossa região é o ciclo da borracha. Então, ele teve seu auge entre o período de 1880 até 1910, esse primeiro ciclo. Então, nesse período, nós estávamos vivendo, né, lá na Europa, a Revolução Industrial. Então, muitos países eles estavam precisando da borracha para utilizar nas indústrias, né, que estavam surgindo lá na Europa. Então, o Brasil se tornou o maior fornecedor, né, da borracha, né, para esses países. Então, o Brasil ele chegou nessa época a exportar cerca de 40 mil toneladas para a Europa. Então, nesse período, lá na Europa, estava se desenvolvendo a indústria automobilística, né, que utiliza muito aí os pneus, né, para os automóveis. Então, a borracha ela estava sendo muito procurada aí, né? Então, o Brasil ele começou a exportar toneladas de borrachas para essas fábricas de automóveis, certo? Então, a região da Amazônia Legal, ela foi responsável pela produção de 2/3 de toda a borracha consumida no mundo. Então, qual era a mão de obra aí envolvida, né, nos seringais da Amazônia que faziam, né, a extração do látex aí para a produção da borracha? Então, nós tínhamos aí a contribuição dos nordestinos, né? Então, essa rápida expansão da produção da borracha acabou atraindo uma grande quantidade de trabalhadores para a região amazônica, principalmente os nordestinos. Então, lá no Nordeste, o Nordeste estava passando
por uma crise de seca, né, e uma crise socioeconômica. Então, isso acabou atraindo, com a prosperidade da borracha, do ciclo da borracha na Amazônia, muitos nordestinos vieram para a nossa região em busca de melhores qualidades de vida, em busca de emprego. Então, como consequência dessa vinda, dessa migração de nordestinos, principalmente, cerca de 300 mil pessoas migraram para a Amazônia Legal. Entre os anos de 1870 e 1912, para participar dessa exploração da borracha. Então, toda essa prosperidade econômica aí, gerada, né, pela riqueza da borracha, fez com que houvesse a expansão urbana na Amazônia. Então, algumas cidades, as principais cidades aí que se desenvolveram bastante, né, se desenvolveram rapidamente, foi a cidade de Manaus e a cidade de Belém. Então, elas concentraram os frutos dessa riqueza. E aí a gente mostra essas duas imagens aí, né? A imagem que mostra a cidade de Manaus e a cidade de Belém. Então, nesse período do auge da borracha, essas cidades elas se desenvolveram rapidamente. Então, nesse período, a riqueza gerada pela borracha trouxe o quê? A infraestrutura para essas cidades que foi se desenvolvendo com a chegada da energia elétrica, os serviços de telefonia, né, a água encanada, né. Nesse período também foram construídos cinemas, palácios. O Teatro Amazonas da cidade de Manaus, ele retrata, né, com uma arquitetura no estilo europeu, né? Ele retrata aí esse período do auge da borracha na nossa região. Então, essas cidades de Manaus e Belém, elas se desenvolveram rapidamente aí com a riqueza gerada pela borracha, certo? Então, onde é que se concentravam, né, essas seringueiras, né? Qual a parte da Amazônia que tinha essa maior concentração, né? E que mais se produzia a borracha? Então, nós temos aí o Amazonas, o Pará e o Acre, tá? Então, assim, em 1903, o governo brasileiro ele fez uma negociação, né, um acordo, né, com o Acre, porque na fronteira entre o Brasil e o Acre havia uma grande quantidade de seringueiras que estavam sendo exploradas. Então, até então, os bolivianos eles não davam muita atenção para essa área. Como foi crescendo, né, a questão do interesse pela borracha do Brasil, pelo mercado interno, a Bolívia, o governo boliviano ele começou a dar mais atenção para essa região. Então, através de um tratado chamado Tratado de Petrópolis, né, que foi assinado um acordo entre o Brasil e o Acre, entre o Brasil e a Bolívia para fazer com que aquelas terras elas passassem a pertencer ao Brasil. Essas terras correspondem ao atual estado do Acre, certo? Então, através desse acordo, o Acordo de Petrópolis, né, as terras do Acre passaram a pertencer ao Brasil. E dentro desse acordo, o Brasil ele comprou, na verdade, as terras do Acre, na época, por 2 bilhões de libras esterlinas, e o Brasil se comprometeu, né, dentro desse tratado aí, ele se comprometeu a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, certo? Então, nesse período, a economia da Amazônia ela estava aí vivenciando esse período do auge da borracha, estava gerando muito capital, né, para a nossa região. Então, nesse período também começa a questão do contrabando dessas seringueiras para outras partes do mundo. Então, a Ásia, né, lá na Ásia tinha algumas colônias inglesas e holandesas. Então, esse homem aqui, chamado Henry Alexander Wickham, no ano de 1875, ele foi responsável, né,
de fazer esse contrabando, levando cerca de 70 mil sementes de seringueira lá para o Jardim Botânico de Londres, o Kew Garden, né? E essas sementes, elas foram plantadas lá na Ásia, plantadas de uma forma mais organizadas, né? Diferente do que ocorria aqui na Amazônia, onde as seringueiras elas se encontram se encontravam de forma espaçada. Isso aí trazendo complicações maiores em relação à extração do látex das seringueiras. E aí, com esse contrabando da nossa seringueira, né, lá para a Ásia, o ciclo da borracha ele começa a entrar em decadência na região amazônica, certo? Então, na década de 1910, a produção da borracha ela entrou em decadência. Então, isso porque a borracha do Brasil, ela estava em concorrência com a borracha da Ásia, né? Então o Brasil ele já não tinha mais esse monopólio na produção de borracha. Então a borracha asiática que estava sendo produzida pelos ingleses e holandeses, ela era de boa qualidade e mais barata do que a nossa. Então com isso a borracha asiática ela tomou o mercado, né, internacional. Então, alguns anos mais tarde, a borracha ela já estava dominando o cenário internacional, a borracha da Ásia. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, o ciclo da borracha ele ganha um segundo momento, ele ganha assim um fôlego, é o que nós chamamos de segundo ciclo da borracha. Então, lá na Europa, né, estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Então, os japoneses, eles estavam impedindo de que a borracha lá da Ásia, ela fosse comercializada com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele estava precisando desse produto, né, para os seus esforços da guerra. Então, os Estados Unidos resolveu fazer um acordo, o Acordo de Washington, né, com o Brasil. Ele recorreu ao Brasil para comprar a borracha do Brasil. Então, nesse período, volta-se novamente, né, a exportação da borracha, aí, principalmente para os Estados Unidos. Mas, com o encerramento da guerra, lá em 1945, esse segundo ciclo ele foi finalizado. Então, aí o ciclo da borracha, né, definhou assim de vez. Então, a borracha ela entra em decadência, o ciclo da borracha entra em decadência aí no território brasileiro, especialmente aqui na nossa Amazônia. Então, alguns anos mais tarde, a partir da década de 1950, com a construção de Brasília, o governo federal ele passou a se preocupar com a integração da região norte à economia nacional. Então, assim, com a decadência da borracha, muitos nordestinos, eles retornaram para os seus lugares de origem, né, ou para outras regiões, e na nossa região, né, ficou aquele vazio demográfico. Então, o governo brasileiro, ele começou a se preocupar, né, com a questão da ocupação da Amazônia e também da região centro-oeste do nosso país. Então, o governo brasileiro, ele começou a tomar providências que ele queria uma forma de integrar a região amazônica economicamente ao restante do Brasil, principalmente a região sudeste e a região sul do Brasil. Então, essa integração, ela começou a ser vista como um modo, uma maneira, né, de o governo ele conseguir o crescimento econômico e também de enfrentar qualquer possibilidade de que a nossa Amazônia ela fosse controlada por outros países ou outros organismos internacionais. Então, para isso, o governo federal ele criou
ele criou um projeto de integração do território das regiões Norte e Centro-Oeste, as áreas econômicas mais dinâmicas do nosso país. Esse projeto ele recebeu o nome de Plano de Integração Nacional, né? Então, entre 1964 e 1985, né, se ampliaram as ações de ocupação da Amazônia. Então, o governo brasileiro ele criou aí várias medidas, né, para integrar a região amazônica ao restante do Brasil, tá? Então, inclusive, o governo utilizava o lema, né, integrar para não integrar, integrar para não integrar. Então assim, eles temiam, né, que outros povos eles viessem a ocupar a região amazônica. Então, o governo ele tinha essa preocupação em integrar o Brasil ao restante da economia do país. Então, ele tomou várias medidas. Então, entre essas medidas tomadas pelo governo, ele vai se destacar a construção de rodovias que foram realizadas no território brasileiro. Foi feito um incentivo à instalação de indústrias no nosso país, a criação da Zona Franca de Manaus, a criação da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Legal, tá? Então, em 1972, foi lançado pelo governo Emílio Médici o Plano de Integração Nacional, o PIN. Para implementar esse plano, o PIN, o Plano de Integração Nacional, né, o governo ele iniciou a construção da rodovia transamazônica, a BR-230. Essa BR foi construída, né, ligando o município de Cabedelo, lá na Paraíba, no litoral da Paraíba, né, até o município de Lábrea, aqui no Amazonas, com uma extensão de 4.223 quilômetros. E aí, nessa imagem, a gente pode verificar, né, uma placa que mostra o início aí, de onde inicia a Transamazônica, lá em Cabedelo, na Paraíba. E aí, nessa imagem, a gente vai verificar, nesse mapa, a extensão da Transamazônica, né, que é o principal símbolo da integração nacional do nosso país, que foi feito. Então, aí a gente tem, né, o mapa mostrando aí a extensão da BR-230. Então, toda a linha vermelha indicada aí no mapa, a gente vai ver que é o percurso da Transamazônica, a BR-230, né, que começa aqui, né, em Cabedelo, lá na Paraíba, até aqui em Lábrea. Mas a Transamazônica, ela foi projetada, né, para chegar até aqui perto do Pacífico. Então, esse trecho, ele nunca foi construído, tá? Então, essa linha pontilhada em amarelo no mapa, ela indica aí esse trecho aí esse trecho que corresponde à obra inacabada aí da BR-230. Dentro do plano de integração também foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, né? Ela foi criada em 1966 com o objetivo de incentivar os projetos agropecuários, madeireiro e de exploração mineral na nossa região. Então, esses projetos agropecuários, eles envolviam, né, a doação de terras. Então, o governo ele resolveu doar terras para aquelas pessoas, aqueles grandes empresários que gostariam de desenvolver fazendas, né, e desenvolver agropecuária, e também para pequenos produtores. E aí gera-se os projetos de colonização. Então o governo ele resolveu, né, fazer os incentivos fiscais, ou seja, isentar, né, as pessoas que recebiam essas terras, os empresários, ele resolveu isentar dos impostos e ele começou a oferecer financiamentos, empréstimos bancários com taxas de juros bem baixas, né, para esses fazendeiros. Aqueles pequenos produtores, eles ficaram ali, né, mais esquecidos e acabaram desenvolvendo mais uma agricultura de subsistência, certo? Então,
a atividade industrial, ela foi bastante incentivada, né, quando se criou a Zona Franca de Manaus, tá? Então, a Zona Franca de Manaus, ela foi criada para que pudesse se promover, né, para que algumas indústrias, como uma forma de atrair indústrias aqui para Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus, ela foi criada como uma área que estava isenta de impostos de importação. Então, com a Zona Franca de Manaus, as empresas implantadas aqui no Polo Industrial de Manaus, elas poderiam comprar componentes do exterior a preços baixos, né? E aí montar os eletrodomésticos e outros bens de consumo para serem vendidos no centro-sul do nosso país. Então, a meta de atração de empresas, ela foi atingida, né? E Manaus, em uma década, tornou-se um polo industrial e comercial aí por conta da Zona Franca de Manaus. Então, essas empresas, essas grandes empresas, elas foram atraídas por esses incentivos fiscais. Elas, então, chegaram até a cidade de Manaus, né? Empresas estadunidenses, empresas japonesas, né? E também depois vieram algumas empresas europeias e mais recentemente nós temos no Polo Industrial de Manaus as empresas sul-coreanas presentes aí. Então, a Zona Franca de Manaus, ela foi criada em 1967, certo? E ela trata, né, de uma área de livre comércio de importação e exportação. E ela foi implantada com essa finalidade, que era criar um polo industrial na região norte aqui do Brasil. Então, com a abertura de rodovias, que o governo brasileiro estava construindo essas rodovias e com os incentivos governamentais, a Amazônia ela começou a atrair principalmente grandes produtores de carne bovina e de soja. Então, aí a gente tem a expansão da fronteira agrícola, né? O crescimento dessas áreas aí, principalmente na região norte, na região centro-oeste, né? Desenvolvendo aí, né, essa produção agrícola, principalmente da produção de soja. Então, isso também refletiu nos impactos ambientais que essa expansão ela acabou gerando, tá? Na Amazônia. Então, parcela considerável da população, né, ficou aí em situação difícil. Então, outras atividades econômicas que se desenvolveram no Brasil foi a agricultura, né, que são atividades mais atuais, a agricultura que se desenvolveu, né, e nós temos também a agricultura, a pecuária, que se desenvolve na região aí com cultivos agrícolas em grande escala comercial. Então, nós temos no Maranhão, nós temos no Vale Médio do Amazonas, nós temos aí em Rondônia, tá? E nós temos aí o desenvolvimento dessas atividades agrícolas, certo? E aí, a gente vai ver, né, essa imagem que vai nos mostrar, né, algumas dessas atividades agrícolas que são desenvolvidas atualmente na região amazônica. E aí, a gente dá uma olhada nesse mapa, o mapa da soja, né, que mostra que a expansão da soja em 2020. Aí, a gente pode observar que na região centro-oeste do Brasil há essa expansão, né, da fronteira agrícola com o cultivo da soja, e aqui na Amazônia, principalmente aqui no Mato Grosso e em Rondônia. E aí a outra atividade que se desenvolve atualmente é a pecuária, tá? A pecuária ela é bastante praticada no Mato Grosso, né? Ela é bastante praticada e, segundo a estimativa do Ministério do Meio Ambiente, 75% da área desmatada é ocupada pela pecuária. Então, são 70 milhões, né, de gados bovinos. Então, a ilha de Marajó é onde se tem a maior criação de búfalos aí na região da Amazônia, que concentra cerca da metade do rebanho de búfalos na região amazônica. Inclusive, a derrubada da floresta para a formação dessas pastagens para o gado
foi um dos principais fatores responsáveis por toda a ampliação do desmatamento nessas áreas aí da Amazônia. Ok? Então, essa foi a nossa aula e assim finalizamos a nossa aula.